Opa, a nossa última aula. E como eu falei nas aulas passadas, hoje eu vou te ensinar 2 exercícios de respiração. E a respirar corretamente. Por que respirar corretamente? Porque quando a gente nasce, a gente respira corretamente. E depois a gente desaprende. A nossa respiração, ela começa a ficar muito mais curta e superficial. E isso eu acho que eu expliquei na aula 1, onde falamos sobre ansiedade. Então, quando a nossa respiração ela é curta e superficial, isso ela causa um monte de transtornos para o nosso organismo. Você sabia que as células cancerosas não gostam de oxigênio? O oxigênio é, para células cancerosas, o mesmo que a luz do dia é para um vampiro. Então, respirar é fundamental, assim como a água nos ajuda talvez a melhorar o bom funcionamento das estruturas do nosso organismo, o oxigênio também ele é muito fundamental. Então vamos alinhar algumas coisinhas antes de te mostrar como que são esses 2 exercícios de respiração, certo? Primeiro, como que é a respiração correta? Normalmente a gente tende a respirar com a parte de cima do nosso tórax, por isso que a nossa respiração ela é mais curta, a gente respira assim, ó. A gente precisa expandir um pouco mais a nossa respiração e como que a gente vai fazer isso? Respirando com aquela famosa respiração com o diafragma ou a famosa respiração com a barriga, como algumas pessoas chamam. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar e expirar sempre pelo nariz. A gente vai inspirar e usar o movimento natural do diafragma, que é aqui, certo? Então a gente inspira e o nosso abdômen ele vai para frente, aqui se expande e a gente expira e essa região aqui do abdômen aqui se contrai. Então no começo vai resultar um pouco difícil, tá? De repente se você tem maior facilidade, de repente se você já pratica meditação ou faz yoga, você não vai ter menor dificuldade em fazer isso. Mas para a maioria vai resultar um pouco estranho no começo. Então vamos lá de novo, vou te explicar. Você vai inspirar pelo nariz, no começo vai ser um pouco forçada, mas depois você consegue fazer isso fluidamente, certo? Você vai inspirar pelo nariz, o nosso abdômen ele expande junto com o diafragma, depois você vai exalar o ar pelo nariz também. E assim o seu abdômen ele contrai. Como eu falei antes, eu insisto, no começo vai ficar uma coisa forçada, mas depois que você fizer isso algumas vezes, vai resultar mais fácil fazer isso. O que pode acontecer? A gente pode ficar um pouco tonto no começo, porque é normal, tá? Assim como a falta de oxigênio no nosso corpo e no nosso cérebro podem causar tonturas, quando a gente dá muito oxigênio também para o nosso cérebro ou para o nosso corpo, também pode causar uma espécie de tontura, e principalmente com o exercício de respiração que eu vou te ensinar depois. Então tá, isso pode acontecer, fique tranquilo e faça isso com calma, não se exija, não se cobre demais, porque a gente tende realmente a respirar com a parte de cima do tórax. Se você vê que ao fazer essa respiração, você continua movimentando essa parte daqui, é porque não está fazendo da forma certa. Então, lembre de concentrar toda a energia no abdômen, nesta região aqui, que é onde está o diafragma. Então, se essa parte aqui continua mexendo, porque você continua respirando com a parte superior. Então, o que você pode fazer é colocar a mão aqui, fechar os olhos, né? Porque dessa forma você vai ter maior consciência do seu corpo e respirar e fazer isso várias vezes, certo? Então esse, mais do que um exercício, na verdade é a forma correta de respirar, certo? Porque a gente tende a... Eu sei que eu estou sendo muito repetitiva, é para que fique bem fixado esse conceito. A gente respira de uma forma muito superficial e com a parte superior do nosso tórax. Então você pode fazer isso em qualquer momento do seu dia, quando está trabalhando, quando está caminhando, quando está fazendo algum exercício, quando está assistindo televisão, em qualquer momento, inclusive quando você está realizando a pressão nos pontos. Isso pode te ajudar, inclusive, a melhorar a eficiência do método, quando você utiliza a respiração, na verdade, ao mesmo tempo que faz a pressão nos micropontos na mão. Então vamos agora ao outro exercício de respiração. Se você não ficou um pouco tontinho
com o outro, com esse certamente você vai ficar. Eu mesmo fazendo ele com muita frequência, volta e meia eu fico um pouco tonta, mas isso é normal, gente. Quando a gente leva muito oxigênio para o nosso cérebro, porque a gente não respira da forma correta no dia a dia, está na correria, enfim, a gente acaba esquecendo muito das sensações do nosso corpo, a gente não está fazendo as coisas do dia a dia com consciência corporal. Isso é muito normal, então, quando você fizer essa respiração que eu vou ensinar agora, certamente você vai perceber que fica um pouco tonto. Então, você vai se sentar em algum lugar, ficar tranquilo. Esse exercício ele precisa ser feito sentado em uma postura confortável. Então, você vai, se quiser fechar os olhos, o que você vai fazer? Eu vou explicar e aí depois a gente vai fazer juntos. Você vai inspirar e expirar rapidamente 5 vezes e uma vez um pouco mais profunda e rápida. Então, 5 vezes eu inspiro, expiro, inspiro, expiro, assim 5 vezes e a última é um pouco mais profunda. E nós vamos fazer isso 5 vezes esse mesmo processo, tá? Se não ficou claro, agora quando eu fizer você vai entender. Então vamos lá, nós vamos inspirar e expirar rapidamente 5 vezes e a última vai ser um pouco mais profunda e tudo isso sempre pelo nariz. A gente mantém a boca fechada, então vamos lá fazer a primeira vez. De novo. Então você percebe que eu inspiro e expiro rapidamente 5 vezes e a última eu faço uma inspiração, minha expiração um pouco mais lenta. Ela não chega a ser muito lenta, tá? Porque normalmente lenta seria certo? Isso seria lento, mas ela é um pouco mais lenta do que as primeiras que a gente faz de forma muito mais rápida. Então vamos lá, agora vamos fazer as 5 vezes, certo? E se concentre, não se preocupe em contar, apenas seguir pelo que eu estou fazendo, porque no começo a gente fica tentando contar assim ao mesmo tempo, então isso aí pode causar um pouco de nervosismo. Então tente fazer isso com calma, tá? É apenas uma respiração, no começo vai custar um pouquinho, mas depois você vai fazer isso mais facilmente. Então vamos lá. Até hoje eu me perco, eu tô contando e tá, mas enfim. Vamos lá, gente. Vamos começar. Então inspira e expira 5 vezes rapidamente. Certo? Foram 5 vezes. Hoje eu também fiquei um pouco tontinha, então calma, tome seu tempo. A gente percebe uma pequena tontura. Algumas vezes eu sinto um pouco, parece que o sangue ele começa a circular por todo o corpo rapidamente. Talvez isso seja também os canais de energia, que é normal acontecer isso. Algumas pessoas elas têm um pouco mais de sensibilidade, elas vão perceber isso, certo? Então, se permita ficar agora nesse momento. Tranquilo, não pense em nada, porque é muito legal a sensação que a gente tem depois de fazer esse exercício. Inclusive, eu faço ele muito e raramente eu não faço ele antes de fazer uma meditação, porque ele realmente me ajuda a centrar e a focar totalmente aqui no momento presente. Então, se você tem o hábito de meditar, faça ele antes da respiração, ele vai te ajudar realmente a serenar essa agitação do dia a dia. Então, basicamente isso, agora já estou melhor. É impressionante realmente como ele traz, além de bem-estar, porque é isso que esse exercício ele faz, ele realmente nos traz assim ao momento agora e ele propôs, só fazendo, gente, não dá nem para explicar assim o que a gente sente depois de fazer esse exercício. Então, se você quiser, assista a aula. Volte atrás, assista mais uma vez e aí depois você pode fazer junto comigo, tá? Você pode fazer isso várias vezes, porque o vídeo você pode voltar atrás, pausar, enfim. Então essas 2 dicas de respiração, elas me proporcionam muito
muitos efeitos positivos, tá? E tanto para as pessoas que eu indico, para os alunos, para as pessoas que nos seguem, eu já ensinei isso inclusive em uma masterclass que a gente fez há uns meses atrás, eu ensinei, e os resultados que a gente tem são realmente muito bons. Então faça, aí depois lembre de colocar aqui abaixo o que você achou do exercício, também me conta o que você achou falei masterclass, da minissérie. E assim, gente, eu sei que tem gente que fica quietinha ali, somente assistindo, mas é realmente importante para nós que estamos desse lado aqui, saber o que você está achando da minissérie. Eu lembro que antes que eu comecei a dar os cursos online, eu ficava assistindo as coisas, ficava apenas assistindo e não comentava, raramente eu colocava algum comentário. Mas depois que eu comecei a ficar deste lado daqui, eu entendo que é realmente importante para a gente que vocês nos contem qual que é a experiência, o que vocês estão achando, o que vocês sentiram depois de aplicar este método. Então é realmente importante. Então eu te peço, se você está aí quietinho, somente assistindo, vai lá, deixe seu comentário, me conta o que você está achando das aulas e do método. E lembre que você pode continuar me seguindo nas outras mídias, no Telegram, no canal do YouTube, no Instagram. A gente publica conteúdo com muita frequência, então o nosso relacionamento não termina por aqui. Então eu te beijo em breve.